Isso. Deixa eu voltar aqui. Colocar de novo para não aparecer a caixinha amarela. E aí, vamos começar, tá? Então, fui. Estamos começando a Antiguidade Ocidental, gregos e romanos. Período é o mesmo. A Antiguidade, entre 4000 a.C. e 476 depois de Cristo. Entre a invenção da escrita e as invasões dos povos bárbaros ao Império Romano do Ocidente. E nesse contexto, nós vamos analisar duas sociedades que deixaram um grande legado cultural para a nossa sociedade ocidental. Quando a gente fala de teatro, filosofia, matemática, geometria, quando a gente fala de democracia, cidadania, quando a gente fala de leis, quando a gente fala de corpo jurídico, a gente, logicamente, vai ter que se remeter a essas duas sociedades, gregos e romanos, que deixaram uma herança muito grande para nossas sociedades, tá? As noções de cidadania, democracia, filosofia, geometria, teatro, os jogos, né? Cada cidade-estado grega tinha seus jogos e, logicamente, os mais importantes eram os jogos dedicados a Zeus, os jogos da cidade de Olímpia, os Jogos Olímpicos, que deram origem aos Jogos Olímpicos da Era Moderna, no século XIX. Então, nós estamos falando de duas sociedades com uma grande contribuição para a humanidade. A forma de se organizar, a questão cultural, a questão linguística com o latim, né? E, logicamente, nas suas dinâmicas internas comerciais, econômicas, sociais. Vocês bem provavelmente já tiveram aula com o professor Tales de filosofia, de filósofos socráticos e pré-socráticos, por exemplo, né? Os sofistas e tudo mais. Já devem ter tido essa aula com o Tales do Filosofia Simples. E agora a gente vai analisar questões históricas desse processo. E aí eu começo, já que historicamente nós precisamos organizar essas sociedades, nós vamos começar organizando a sociedade grega em períodos históricos, tá? Então, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Eu minimizei aqui, deixa eu ver se mais alguém chegou para me dar um salve. A Luísa já estava, o Pedro já estava, o Guilherme também, o João Miguel, um salve para o João, para a Lorena, para a Nandinha, para a Isa e para o Leonardo, um salve para todos vocês. Bom dia nessa nossa primeira aula da Frente A, tá? Do seu conteúdo. Vamos lá, então? Periodização histórica da antiguidade grega. Os gregos, historicamente, se organizam em 5 grandes períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nós vamos analisar cada um desses períodos a partir de agora, bem tranquilos, bem de light, que é para ninguém ficar para trás. Qualquer dúvida, só perguntar, manda no chat, ou mesmo abre o áudio, se for o caso, mas manda no chat que a gente vai respondendo. Logo de cara, fazer a seguinte observação de curiosidade. Os gregos não se chamavam de gregos. Os gregos se chamavam de helenos. Porque a Grécia não era a Grécia para os gregos. A Grécia era a Hélade. Então, os helenos eram os filhos da grande mãe Hélade. E por que o termo Grécia e gregos? O termo Grécia e gregos é um termo romano. São termos romanos que vêm ali do processo de dominação dos romanos sobre os gregos, ali no final do período helenístico. E, logicamente, acabou se consolidando por conta do amplo domínio do Império Romano de vastos territórios nos 3 continentes, mas esse é um outro assunto. Rod, período pré-homérico, período homérico, tem a ver com Homero? Sim, tem a ver com o poeta grego Homero,
e as suas obras épicas, a Ilíada e a Odisseia, onde ele relata as aventuras do herói Ulisses, né, Odisseu. Na Ilíada, ele conta da famosa guerra entre troianos e gregos. Os troianos eram chamados de Ilíadas, porque eles habitavam a ilha de Ilion, que depois veio a ser chamada de Troia. E aí a guerra entre os gregos comandados por Menelau e os troianos liderados por Príaco. A Odisseia conta o retorno, né, do herói Ulisses, Odisseu, e a formação da sociedade. São obras fundadoras, por isso da importância, inclusive na organização histórica. Guardadas as proporções, e eu não sei se você já teve essa análise em literatura, mas guardadas as proporções, mais ou menos o que os Lusíadas estão para os portugueses, né? A obra Os Lusíadas no processo de formação da sociedade lusitana. Só uma comparação, tá? Então, vamos para a organização. Período pré-homérico é o período de formação da sociedade grega, tá? O território grego, e nós vamos ver os mapas já daqui a pouco, mas se você tiver com a sua apostila, com o seu livro, você já está acompanhando aí, né? Aquele território ali da região balcânica, um território ali banhado pelo Mar Egeu, pelo Mar Jônico, com a saída para o Mar Mediterrâneo, né? Ali as ilhas de Creta, de Micenas, tá? Aquele território é o território continental do Peloponeso, o território insular, o território peninsular. Na sua apostila, isso está tudo muito bem descrito logo no início, tá? Muito bem apresentado logo no início. Mas, de qualquer forma, originalmente, esse território ele era ocupado por povos que nós vamos chamar de povos pelasgos. Deixa eu colocar aqui no chat, porque, se eu não me engano, o seu livro não traz esse povo, eu não lembro de ter visto. Mas deixa eu colocar aqui. Então, originalmente, era habitado pelos povos pelasgos, tá? Coloquei aí no seu chat. E, ao longo do tempo, foram chegando a esse território outros povos, aqueus, cretenses, que inclusive deram origem ao que nós chamamos de uma civilização original, uma civilização creto-micênica, né? Da ilha de Creta. Foram chegando os jônios, foram chegando os povos eólios, e a junção desses povos começa a formatar a base da origem da sociedade grega. Aqueus, cretenses, jônios, eólios, pelasgos ocupavam essa região, vou passar aqui só para acompanhar o mapa, ocupavam essa região continental originalmente e, de certa maneira, conviviam em relativa harmonia. O grande problema foi quando outro povo estrangeiro chega a este território. Que povo? O povo guerreiro dório, que chegou a este território. Militarmente muito bem organizados e fortes, dominantes. Os povos dórios chegaram a esse território impondo o seu domínio sobre os povos que lá estavam. Então, esses grupos que ali se fixaram originalmente, logicamente, sofreram um impacto muito grande. Qual o impacto? De um povo estrangeiro dominante, se assentando nesta região. Esse foi um grande problema. E, a partir do momento que os povos dórios chegam a este território, os povos que lá estavam passaram a ter algumas opções. Primeira opção, aceitar o domínio. Aceitar o domínio dos dórios. Entender que não tinham como resistir e aceitar o processo de dominação. Esses que aceitaram o processo de dominação, estes
acabaram sendo incorporados à sociedade, executando funções como comerciantes, artesãos, né? Funções cotidianas dentro dessa organização social. Nós vamos ver isso mais à frente, inclusive, detalhadamente. Só estou dando um panorama nesse momento. Houve aqueles que resistiram e não aceitaram, logicamente. Aqueles que resistiram e não aceitaram, guerrearam e foram derrotados pelos dórios. Não só foram derrotados, como foram escravizados pelos povos dórios. Esses foram reduzidos à condição de escravos. Agora, teve um terceiro grupo. Teve um grupo que não aceitou a dominação, mas que também entendeu que não tinha como enfrentar os dórios. Este grupo preferiu sair do território. E aqui nós temos o que chamamos de a primeira diáspora grega. Diáspora, fuga, saída. A primeira diáspora grega se dá justamente ainda no período pré-homérico e é resultado das invasões dórias a este território. Este grupo, que não aceitou a dominação, mas que também não enfrentou os dórios e preferiu fugir deste território, foi para onde? Foi para este território, o território da Ásia Menor, próximo ao Mar Cáspio, próximo ao Mar Negro. Foram ocupando este território do que hoje nós chamamos de Oriente Médio, mas que naquele contexto era o território da Ásia Menor. Então, assim, eu sei que é muita informação, tá? Mas o que eu quero nesse momento é organizar o seu pensamento. Então, raciocina junto comigo. Eu tenho uma região, originalmente, que começa a ser ocupado por povos de diversas origens e etnias. Os povos que lá estavam começam a manter relações de aproximação social, política e econômica com jônios, aqueus, cretenses. E a partir de um momento, esses povos que lá estavam acabam sofrendo a invasão de povos dominadores, dos povos dórios, ainda no período pré-homérico. O que é que eu preciso que você guarde neste contexto? A primeira diáspora grega, ela se deu pelas invasões dos povos dórios. E para onde foram os povos que de lá fugiram? Foram para o território da Ásia Menor, ocupar este território em pequenas colônias de base familiar. É isso que eu preciso. Primeira diáspora, quando? Período pré-homérico. Por quê? Pelas invasões dórias. Para onde foram? Para a Ásia Menor. É isso que eu preciso. Deixa eu colocar vocês. Tá ok aqui? Até aqui estamos juntos? Ok para Maria Fernanda, para o Pedro, para a Lorena, para a Gabi, para o Léo, para o João. Quem não se manifestou, tem alguma dúvida? Quer que eu esclareça? Para a Luísa também. Ou eu posso seguir? Vou seguindo, hein? Para a Isa também tá ok. Então, vou seguir. Do período pré-homérico, portanto, nós vamos, então, para o período homérico. Eu vou voltar, eu vou precisar desse mapa ainda e eu volto depois, tá? Então, nós vamos para o período homérico. Como eu disse, o período do poeta Homero, em que suas obras tiveram uma grande relevância ao relatar o mito de fundação dessa sociedade, né? Esses refugiados da primeira diáspora, como eu disse, vão fundar ali na Ásia Menor pequenas colônias, pequenas unidades agrícolas, o que nós vamos chamar de genos ou comunidades gentílicas. E estes genos, essas comunidades gentílicas,
eram de base familiar. Então, eu tinha um patriarca, o que nós vamos chamar de paterfamily. Um patriarca que vai governar esses gênios, essas unidades gentílicas. É claro, num primeiro momento, essas comunidades se organizam de maneira coletiva. Mas o raciocínio é muito simples. Existiam terras férteis para toda essa sociedade ou todo esse grupo que ali se fixou? Eu estou falando de uma região praticamente desértica, que é a região ali do Oriente Médio, da Ásia Menor. Eu vou ter terras férteis disponíveis para todos esses grupos? Não, lógico que não. E justamente pelo fato de eu não ter terras férteis disponíveis, vão acabar surgindo conflitos entre esses líderes, entre esses paters. Qual que vai ser a consequência desses conflitos? O surgimento da propriedade privada. E com o surgimento da propriedade privada, eu vou ter uma dinâmica muito simples. Uns com muito, outros com pouco, e outros tanto sem nada. O conflito por terras férteis, a escassez, a falta de terras férteis disponíveis, deu origem ao que nós chamamos de a segunda diáspora grega. Para onde foram agora? Agora foram para territórios no sul da Península Itálica. Sicília, Córcega, alguns inclusive até para territórios do norte da África. Ali se fixaram. Então vamos lá raciocinar mais uma vez? Vamos juntar tudo agora, hein? Vou voltar para o mapa para juntar tudo agora. Região original de formação da sociedade grega. Durante o período pré-homérico, os povos que aqui estavam sofrem a invasão dos dórios. Com a invasão dos povos dórios, ocorre o que chamamos de primeira diáspora grega, quando parte dessa sociedade foge e se estabelece na região da Ásia Menor. Durante o período homérico, as disputas por terras férteis e a escassez destas terras férteis para suprir a necessidade de todos esses grupos faz com que as disputas e os conflitos se acirrem e com que parte dessa sociedade migre, saindo deste território da Ásia Menor para o sul da Península Itálica e alguns territórios ao norte da África, no que chamamos de a segunda diáspora grega. Simplificando, primeira diáspora, período pré-homérico, invasão dos dórios, foram para a Ásia Menor. Segunda diáspora, período homérico, escassez de terras férteis, disputa entre os paterfamily, saída para o sul da Itália e norte da África. Nesse momento, perceba que eu vou ter gregos, comunidades formadas por povos gregos na região balcânica, na Ásia Menor, no norte da África e no sul da Península Itálica, formando o que nós vamos chamar de a Magna Grécia. A Grande Grécia, a Magna Grécia, com territórios em todas essas áreas, com povos em todas essas áreas. Ok? Perceba que é um processo de evolução que nós estamos fazendo nessa primeira aula, tá? É um processo de evolução nessa formação. Te aconselho, quem não assistiu ainda, a assistir o filme Troia, aquele que o Brad Pitt é o Aquiles, tá? O pano de fundo é justamente a guerra entre gregos e troianos. E Troia, para quem não lembra, né, da história / lenda, para quem não lembra, havia uma rivalidade muito grande porque Troia tinha um controle do mar Egeu, do mar Jônico. E os gregos não conseguiam derrotar os troianos por causa
forte e enorme muralha que circundava a cidade troiana, né? O centro do poder político de Troia. E aí o rei Príamo, logicamente, governava Troia por trás dessas muralhas. O rei Menelau, o rei espartano Menelau, se utiliza de uma questão pessoal do seu irmão, que é traído, né, pela sua esposa, a Helena de Esparta, que depois vira Helena de Troia, né? Quando o príncipe troiano, e agora me fugiu, o Orlando Bloom que faz o personagem, e agora me fugiu o nome do príncipe, ele sequestra a Helena, né? Ele sequestra, entre aspas, que a Helena fugiu com ele, e aí o Menelau se utiliza dessa questão do seu irmão Agamenon para invadir Troia, para unir os gregos na invasão de Troia. Não consegue, num primeiro momento, né? Segundo a lenda, relatada, né, na obra Ilíada de Homero, não consegue, e aí se utiliza de uma estratégia, né? O Ulisses, ao lado dos gregos, vai construir um enorme cavalo de madeira, o cavalo símbolo de Troia, e vai deixar de presente na porta, nos portões de Troia, essa enorme estátua de madeira em formato de cavalo, como presente ao rei Príamo. Numa estratégia militar, os gregos recuam seus navios, né? Os troianos acreditam que os gregos haviam regressado, admitido a derrota, recebem o presente, né? Colocam o cavalo, a estátua para dentro das muralhas, só que é o que nós chamamos de, historicamente, a expressão ficou cunhada, né? Presente de grego para um presente falso, um presente do qual você não vai gostar, né? E aí, dentro dessa estátua, dentro desse cavalo, né, de madeira, estavam Ulisses, Aquiles e as tropas gregas e parte do exército grego que rende os soldados troianos, abrem as muralhas por dentro, os portões, né, por dentro, permitindo a invasão dos gregos e o domínio dos gregos sobre os troianos. É um bom filme, tá? É um filme que foi muito bem produzido. Eu gostei bastante, já assisti várias vezes, e aí fica a dica, se você não assistiu. Se você já assistiu e não tinha parado para pensar nessas questões históricas e específicas, assista o filme. É um bom filme, ficou muito bem construído. Ok? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico. Durante o período arcaico, nós vamos ter a consolidação da propriedade privada dentro da dinâmica político-social dos povos gregos. Logicamente, com o estabelecimento da propriedade privada, nós fizemos essa fala alguns minutos atrás, com o surgimento da propriedade privada, a desigualdade social se acentua. Uns com muitos, outros com poucas terras e grande quantidade de população sem terras nenhuma. Crises, conflitos, enfrentamentos. Logicamente, esse cenário é um cenário de extrema agitação nesse período arcaico. Um detalhe, tá? Que eu não comentei no início, mas que vale nesse momento. Diferente dos povos egípcios e mesopotâmicos, por exemplo, os povos gregos, em sua grande maioria, não tinham grandes quantidades de terras férteis disponíveis. Eram territórios muito acidentados, montanhosos, áridos, né, com uma terra, em boa parte do território, pouco produtiva. Por isso, aquele raciocínio que nós fizemos para os fenícios vale também para os gregos. Lembra que a gente comentou que os fenícios foram buscar no mar o que não tinham na terra? Serve para os gregos também. Os gregos, como não tinham grandes quantidades de terras férteis disponíveis para toda essa população, acabaram muito se dedicando ao comércio marítimo. Acabaram muito se lançando ao comércio em alto mar, tá? Então vale essa observação, essa reflexão também. E uma outra observação. Como havia uma grande quantidade de população sem terras, despossuída, muitos contraíam empréstimos com membros da elite local, né? Contraíam empréstimos
para, de alguma forma, ou mesmo arrendavam um pedaço de terra, né, para tentar cultivar, para sustentar a sua própria família. Só que muitos não saldavam a dívida, não tinham condição de saldar a dívida, e aí eram reduzidos à condição de escravos. É o que nós chamamos de escravidão por dívida. Então, haviam muitos escravos por dívida dentro da dinâmica grega na antiguidade. Uma observação importante também, tá? Bom, então vamos terminar esse processo de evolução social. Então, nós vimos que forma-se ali, após a primeira diáspora, os genos, as comunidades gentílicas. Esses proprietários de terra, né, logicamente, vão se transformar numa elite influente. E, por interesses comuns, esses latifundiários, esses proprietários de terras, vão se unir no que nós vamos chamar de frátrias. O que foram as frátrias? Associações de proprietários que tinham interesses políticos, econômicos e sociais em comum. Eram o mesmo grupo social, então, portanto, tinham a mesma visão de sociedade em termos de organização e se uniram por interesses comuns. Frátrias. A união das frátrias deu origem ao que chamamos de tribos. A união das tribos deu origem ao que chamamos de demos. E a união das demos deu origem à principal unidade político-administrativa da antiga Grécia. A união dos demos deu origem à formação da polis, a cidade-estado grega. Coletivo de polis, polei. Então, essas polei, elas se formaram a partir de um processo de evolução social. Formam-se os genos, a união desses genos dá origem às frátrias, a união das frátrias vai dar origem às tribos, a união das tribos vai dar origem ao demos, a união dos demos vai dar origem à polis. Uma polis era uma cidade-estado politicamente, culturalmente, socialmente, economicamente, autônoma e independente. Tinha sua própria dinâmica, tinha sua própria elite, tinha sua própria organização social, econômica e política. Por isso que nós não podemos falar de um império grego, como falamos de um império romano, por exemplo, como falamos de um império egípcio. Os gregos não formaram entre si uma unidade, não formaram um império centralizado. A palavra política, bem observada, a palavra política vem de polis, né? O jogo que se praticava na polis, a política, assim como democracia, né? Demos, povo, cracia, governo. Então, democracia, teoricamente, o governo do povo. Ok? Os termos que surgem dentro desse contexto. Bem observado, Leonardo. Agora, um detalhe que é muito importante. Nós temos várias cidades-estados gregas. Várias. Corintos, Olímpia, várias. Mas, historicamente falando, nós acabamos concentrando a nossa análise nas duas principais. Quais foram as duas principais polei, ou as duas principais cidades-estados gregas a se formarem? As duas grandes rivais. Rivalizaram entre si historicamente. As cidades de Esparta e Atenas. As duas grandes cidades-estado. E dentro desse contexto, nós vamos fazer a análise justamente dessas duas cidades e entender a dinâmica, a organização política, econômica, social, cultural, religiosa dessas duas cidades. E logo de cara, eu quero trazer, para abrir essa discussão sobre Esparta,
um trecho do filme que eu particularmente gosto bastante. Já até comentei sobre, tá? Já até comentei sobre, que é o filme 300, tá? Deixa eu, não tava nem programado, eu nem tinha aberto aqui, mas eu acho facilmente. E trazer o trailer aqui para a gente ir fechando essa aula de hoje. Deixa eu jogar aqui. We Spartans are descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. It's quiet now. They came from the blackness. Be afraid! Sparta will burn to the ground! 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you! What must a king do to save his world? Instead, ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death! This is madness! Madness. This is Sparta! We will stand and fight! A new age has begun. An age of freedom! And all who know that 300 Spartans give their last breath to defend it! Spartans! Tonight we dine in hell! Give them nothing! But take from them everything! We're in for one wild night. É um bom filme. Gosto bastante. Se você ainda não assistiu, tem uma oportunidade hoje de assistir, né? Para a gente comentar amanhã sobre Esparta e você conseguir identificar alguns elementos. Só para a gente entender, tá? Logo de início. Os espartanos... E passou o áudio normal aí para vocês, né? Eu nem perguntei, mas eu já joguei direto. O áudio foi tranquilo, né, para vocês? Foi. Sim. Foi, né? Pra mim teve uma hora que atrasou, mas assim, Ok, de boa, mas passou o áudio. Não ficou mudo, mas ok. passou. Então, assim, só para a gente entender a dinâmica. Como vocês viram, os povos que ali estavam representados eram os 300 de Leônidas, do rei espartano Leônidas. E os espartanos, eles se consideravam povos guerreiros, descendentes diretos dos povos dórios. Olha lá, os povos guerreiros dórios. Os espartanos se consideravam descendentes da linhagem desses povos dórios que invadiram o território grego. Por isso, se constituíram um povo de base dominante e guerreira, ali na região do Peloponeso, na região continental da antiga Grécia.
Diferente de boa parte das cidades-estados gregas, Esparta tinha uma disponibilidade de terras férteis bem considerável, o que proporcionou, inclusive, uma dinâmica econômica e uma dinâmica de sustentação agrícola muito diferente em relação a outras cidades-estados gregas, tá? Mas isso tudo a gente vai comentar na aula de amanhã, quando a gente for analisar Esparta e Atenas, porque a gente vai conseguir analisar os dois, acredito, na primeira aula de amanhã. Amanhã nós nos encontramos no quarto horário e no sexto horário, tá? A minha previsão é de que no quarto horário a gente fique ainda na frente A, avançamos em antiguidade, e no sexto horário a gente vai para a frente B, e aí a gente vai para a Idade Média, né? Já vamos atacar em outro momento histórico para ir levando na mesma dinâmica do Bernoulli, tá? A gente tem alguns minutos finais aqui. Deixa eu